Olá, meus amores! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Márcia Fervienzo, eu sou astróloga e terapeuta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que você não costuma ver nesse canal. Não é sobre o seu signo, não é sobre o impacto direto na sua semana, mas é sobre algo muito maior e muito mais importante, que é o que está acontecendo no cenário mundial. A gente está vendo várias movimentações muito importantes que eu fiz referência a isso no meu vídeo de previsões de 2025. Sem saber exatamente como as coisas iam acontecer, eu busquei referências históricas de Saturno em Áries, Netuno em Áries e Urano em Gêmeos, que são os movimentos astrológicos que vão acontecer esse ano, e tentei trazer para vocês o que parecia que 2025 estava insinuando para gente. Tive dificuldade, inclusive, de certa maneira, em encontrar algo positivo, né, para falar. E acho que fui uma das pouquíssimas vozes, se não tivesse sido a única, que trouxe um olhar mais preocupado sobre 2025. E aí a gente está no segundo mês de 2025, estou gravando esse vídeo no dia 21 de fevereiro, e estou vendo desenrolar algumas coisas acontecerem no cenário mundial, que, embora não fale diretamente sobre você, é super sobre você, porque o que acontece entre os gigantes da economia mundial afeta todo mundo no planeta inteiro. Então, ainda que esse não seja exatamente o tipo de conteúdo que você busca aqui, eu te convido para sentar e ficar comigo até o final e assistir, porque além de a gente revisitar previsões que foram feitas anteriormente, por mim, inclusive, isso aqui vai ser uma aula de astrologia. Então, corre lá, pega a tua água, pega teu café e volta, que eu vou te esperar para a gente falar sobre isso. Olá, queridos! Que bom que vocês estão aqui. Vamos falar sobre o novo tabuleiro geopolítico, sobre os trânsitos de 2025 e além? O mundo está passando por uma reconfiguração de poder, muito importante. E eu acho que os trânsitos astrológicos de 2025 ajudam a gente a compreender o que está em jogo. Existe uma nova ordem emergindo e a gente não sabe exatamente qual será a forma dessa nova ordem. Muitos dos trânsitos que estão acontecendo, como Netuno em Áries e Urano em Gêmeos, a gente nunca viu. Então a gente só tem referência histórica para poder consultar e tentar estimar o que vem por aí. Saturno em Áries aconteceu 30 anos atrás. Para muitos de nós, a gente estava ali no início da adolescência, também passou batido. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Vamos falar hoje sobre a aliança emergente entre Trump e Putin e como ela se conecta aos trânsitos atuais de Saturno, Netuno e Nó do Norte em Peixes, Saturno e Netuno em Áries. Vamos falar sobre essa conjunção Saturno-Netuno em Áries e o impacto dela na política e nas ideologias globais. Vamos falar sobre o retorno de Plutão dos Estados Unidos. A gente falou sobre isso anteriormente, né? E a gente falou que ele aconteceria entre 2021 e 2022. Eu quero trazer um novo olhar para vocês e quero trazer outras possibilidades sobre como o Plutão em Aquário, ele está influenciando a reconfiguração do poder a nível mundial. Também quero falar sobre a posição da União Europeia com esse Urano em Touro, o que esse Urano em Touro está fazendo no mapa da União Europeia. Quero falar sobre a ascensão das oligarquias tecnológicas, um tema de Plutão em Aquário, que vai se conectar com aquela conjunção Júpiter-Saturno lá de 2020. E aquele ciclo de 200 anos em que esses dois se encontram em signos de ar. Vamos falar sobre o crescimento do nacionalismo com Saturno em Áries e a guerra ideológica de Netuno em Áries. E também do risco dos conflitos militares, né, que a gente tem tanto por Saturno em Áries, quanto por Netuno em Áries, quanto por Urano em Gêmeos, que na verdade repete padrões históricos. Mas vamos começar pelo começo, né? Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, dia 21 de fevereiro, a gente
tem no céu uma conjunção entre Netuno e Nó do Norte. Essa conjunção ela já está ativa tem algum tempo. Esses dois estão juntos em Peixes, né? A gente já teve Vênus, Netuno, Nó do Norte, Saturno está ali na área, né? E aí, dentro desse momento, dessa conjunção, a gente tem uma reaproximação entre Trump e Putin. Essa reaproximação, ela é novidade, mas o desejo de Trump de se reaproximar de Putin e ter um outro relacionamento com ele não é novidade. Isso é algo que ele ventilava desde o primeiro termo dele, primeiros 4 anos em que ele ficou no poder. Ele nunca olhou Putin com olhos de vilão. Na verdade, ele sempre olhou Putin com admiração. Mas antes ele não tinha a força que ele tem hoje, porque ele não tinha maioria no Senado, ele não tinha a maioria na Câmara, ele não tinha nem a maioria dos governadores. Hoje ele tem todo um gabinete presidencial apontado por ele, aprovado pela Câmara e pelo Senado, não tinha como ser de outra forma, sendo que a maioria é republicana. Então ele chega com outro poder à presidência, né? E é interessante que isso esteja acontecendo com Netuno, Nó do Norte, em Peixes, antes mesmo da transição para Áries, né? De Saturno e Netuno. Por que isso está acontecendo agora? E o que isso nos diz sobre essa reaproximação, né? Peixes é um signo de nebulosidade, né? De ilusões, de promessas, muitas vezes vazias. É um signo de estratégias ocultas, né? E Saturno tá ali em Peixes, fazendo ali a sua penúltima passada pelo signo. Saturno fala de estrutura, Saturno fala de poder político e Netuno fala de enganos, idealismos, fala de narrativa fabricada. Essa eu acho que é uma boa definição para Netuno. Então, com a Saturno em Peixes, Netuno em Peixes, Nó do Norte em Peixes, a gente tem essa reaproximação entre Trump e Putin e a gente pode falar, pode pensar, pode conjecturar que as negociações mais importantes sobre essa associação estão acontecendo nos bastidores, fora dos seus olhos, fora dos meus olhos. Né? A gente vê os dois se reaproximando, mas o como, o porquê, a gente pode conjecturar sobre isso, mas, né? São conjecturas. As motivações podem estar muito longe de estar claras para mim e para você. As motivações podem ser obscuras, inclusive para as partes que estão negociando essa reaproximação, inclusive para o Trump e para o Putin. Pode ser que nenhum dos dois tenha uma visão completa do que o outro quer, do que o outro está buscando com essa aliança, né? Quais são as verdadeiras intenções. Pode ser que eles estejam tentando criar uma aliança baseada em promessas que não se sustentarão quando Saturno e Netuno entrem em Áries, que será um momento em que as decisões vão ficar muito mais claras, muito mais evidentes, muito mais assertivas e agressivas, né? E que vai ser quando elas vão ser testadas e concretizadas aí no campo da realidade. Temos também o Nó do Norte em Peixes, né? E o que esse Nó do Norte está fazendo ali conjunto a Netuno, né? O Nó do Norte, ele tá intensificando a energia de Netuno, tornando ela muito mais forte pra gente. Então eu tenho atendido muita gente que chega aqui e fala assim, cara, eu tô me sentindo muito perdida, muito sem direção. Seja bem-vinda, tá certo? Exatamente isso. Você tá perdida, tá sem direção, assim como estamos todos nós, né? Então, e isso se deve a esse Nó do Norte, Netuno, né? A sensação de desorientação coletiva, o que abre espaço para que líderes políticos usem narrativas que vão desde uma narrativa ideológica em termos de cultura, do que é certo, do que é melhor, até mesmo uma narrativa salvacionista, que é muito um assunto de Peixes, né? E aquela narrativa que fala, eu tô fazendo isso para resgatar você, para te trazer algo melhor, para te oferecer algo muito mais fantástico, e tudo que eu tô fazendo, seja absurdo ou não, justifica as minhas ações porque é em seu benefício, né?
A forma como essa possível aliança está sendo costurada ali entre os dois pode, se a gente tiver visibilidade, dar indícios para a gente sobre como ela vai ser estruturada ou realizada, uma vez que Saturno e Netuno entrem em Áries e se encontrem em Áries, né? O que vai acontecer é Netuno 30 de março, Saturno 25 de maio. O que significa Saturno e Netuno juntos, né? Saturno e Netuno vão se encontrar mais ou menos a cada 36 anos. E eles dão início a novos ciclos de estruturação política, econômica e social. Saturno é um planeta social, Netuno é um planeta transpessoal, transsaturnino, então eles são planetas lentos e eles falam de situações muito mais amplas do que eu e você. Eles vão ter um impacto social e coletivo. Claro que eles vão afetar a gente na área do mapa da gente, onde eles estiverem transitando, mas eles são sobre algo muito maior por serem lentos. E essa combinação é uma das combinações mais enigmáticas da astrologia, né? Porque ela está misturando o princípio da realidade, da disciplina e da autoridade, que é Saturno, com o princípio do sonho, do caos e da dissolução, que é Netuno, né? Como é que a gente faz essa combinação de energias? Como é que a gente... Cara, como é que vai funcionar isso, né? A astrologia, ela usa muito o passado para tentar entender o presente e o futuro. Se a gente olhar historicamente, né, os eventos que ocorreram durante associações entre Saturno e Netuno, eles têm a ver com falam de colapso de antigas estruturas, criação de novas estruturas, muitas vezes baseadas em ilusões ou ideologias que são completamente utópicas, mas com Netuno em Áries não existe nada que seja impossível. A gente costuma ver mudanças políticas que parecem grandiosas inicialmente, né, por causa da capacidade de expansão de Netuno, daquilo que ele toca, mas que acabam revelando falhas estruturais com o tempo, porque a estrutura de Saturno não está sólida se Netuno estiver envolvido, né? E a gente pode ver também, a gente costuma ver o surgimento de figuras messiânicas, vamos dizer assim, né, ou salvadoras, que vão prometer transformação, vão ter um discurso de que eu vou te salvar e de vamos transformar as coisas. A conjunção Saturno-Netuno vai ocorrer no início do signo de Áries, né? O que vai falar tanto com a ideia de que conjunções falam de inícios, como Áries fala de início, como o grau 0, 1 são graus iniciais. E aí a gente vai estar pensando, a gente tem que pensar nessa combinação de energias que são muito dissonantes num signo que fala de guerra, que fala de conflito, que fala de novas iniciativas. A gente pode pensar no que com Saturno, Netuno em Áries? Eu falei sobre isso no meu vídeo de previsões de 2025. Dá uma olhada nele, porque a gente vai voltar a ele ao longo desse ano quando eu fizer outros vídeos como esse, né? O que a gente pode pensar? A gente pode estar falando do surgimento aqui de governos extremamente autoritários ou motivados por uma ideologia que vão buscar impor novas realidades políticas e sociais. Por que impor? Por causa de Saturno, né? Por causa de Áries. Então, se a aliança entre o Trump e o Putin continuar se desenvolvendo nesse contexto, ela pode se transformar em algo muito mais agressivo e muito mais claro, uma vez que Saturno e Netuno entram em Áries. O que é diferente do que a gente está vendo agora, porque agora o cenário está muito nebuloso, a gente não está entendendo muita coisa, a gente está conjecturando muito, sem ter muita certeza se as nossas conjecturas têm alguma base na realidade ou não, né? Bom, agora vamos falar sobre o retorno de Plutão dos Estados Unidos, tá? Quando a gente, inicialmente, quando eu falei do retorno de Plutão dos Estados Unidos, que foi 2020 e 2021, a gente usou o mapa dos Estados Unidos, que é o mais comumente usado, que é o mapa que chama Sibley.
Nesse mapa da Declaração da Independência, a gente tem o ascendente dos Estados Unidos em Sagitário e Plutão a 27 graus e 33 minutos de Capricórnio. Com base nesse mapa, os Estados Unidos viveram o seu retorno de Plutão. Vamos botar aqui 2022? 2022, calculei muito bem. Plutão a 27 graus e 34 minutos. Então, 2022, 2023, 2024 teria sido o retorno dos Estados Unidos, né? 2024, não. 2022, 2023. Vamos botar um pouquinho antes, 2021. Deixa eu ver 2021, como é que tava isso. 2021, vamos ver aqui. 2021 já estava ali a 2 graus de distância, 2022, 2023, tá? Retorno de Plutão nos Estados Unidos. Retorno de Plutão nos Estados Unidos também é um trânsito que, por ocorrer a cada 265 anos, a gente, astrólogos, não tínhamos a menor ideia do que esse trânsito traria. A gente recorreu historicamente para ver o que era potencialmente poderia acontecer, e a gente fez algumas previsões. As previsões que fizemos, né, inclusive um grande astrólogo já falecido, Mitch Lewis, falava muito sobre isso. A previsão era de que haveria uma reestruturação econômica profunda nos Estados Unidos e que poderia haver a reestruturação de um poder econômico global, de uma mudança dos Estados Unidos em relação a esse poder ou status global dele, né? E aí o que aconteceu foi que o retorno de Plutão dos Estados Unidos, marcando esse momento de transformação radical, chegou e foi embora e, cara, o que aconteceu? Nada. A gente teve Biden, né, nos últimos 4 anos. Aconteceu absolutamente nada. Estranho, né? Então, o que aconteceu ali? Mapa de nação é difícil, né, a gente usar. Que mapa que você usa? O do momento que foi assinado, que foi declarada a independência, que a Constituição entrou em vigor, né? Existem inúmeras possibilidades. E a gente, os astrólogos, é aquilo. A astrologia, ela não é científica, mas ela é baseada em tentativa e erro. Então a gente vai testando, vai vendo e vamos observando. E aí, essa semana, eu tava assistindo os meus vídeos no YouTube, e aí caí num vídeo do Chris Brennan, que é um astrólogo helenístico aqui, que estava falando sobre a possibilidade de um outro mapa dos Estados Unidos, que era o mapa da assinatura da Constituição dos Estados Unidos. E nesse mapa da assinatura da Constituição dos Estados Unidos, que é esse aqui, a gente tem os Estados Unidos com Plutão a 14 graus de Aquário. E se os Estados Unidos, se esse mapa aqui for um mapa mais válido para os Estados Unidos do que o Sibley, né, que foi o mapa da independência, o que isso significa para os Estados Unidos? Né? O que isso significa em termos de previsões astrológicas feitas anteriormente sobre quem ganharia a presidência? O que significa sobre, né, a imagem que a gente tem do país? É verdade, né, que a gente entende em política, em economia, em astrologia mundial, que o mapa da assinatura de um contrato, da formação de uma entidade governamental, ele é o mapa de intenções para aquela entidade. E que o mapa de início concreto e efetivo, né, o mapa de abertura, seria um mapa que fala mais das realidades que vão atuar sobre aquela entidade. Se isso for verdade, esse mapa de assinatura da Constituição, que aconteceu muito tempo depois da independência, que foi 17 de setembro de 1787, ele traz Plutão no signo de Aquário. E aí, se isso for verdade, faz sentido. Por que a gente não viu nada acontecer quando Plutão estava transitando os últimos graus de Capricórnio nos últimos anos, aonde
Biden estava no poder. É verdade que os efeitos de Plutão eles são mais vistos e entendidos pós-trânsito do que no momento? Mas você sente o trânsito no momento, né? E particularmente eu morando aqui posso dizer que não vi essa transformação radical, né? No entanto, grandes mudanças estão acontecendo agora com Plutão em Aquário. Então isso vai levantar a questão pra gente, né? Se a verdadeira transformação dos Estados Unidos ela está dada pelo mapa da Constituição e não pelo mapa da independência. Se estiver dada pelo mapa da Constituição, os Estados Unidos está vivendo seu retorno de Plutão agora. Bom, temos hoje formada, né, o eixo, vamos dizer, a ordem global hoje está dada como? Hoje, né? Hoje a gente tem, ou tínhamos até semana passada, até 2 semanas atrás, né? A gente tinha Estados Unidos aliados à União Europeia, né? E aos países do oeste da Europa. Rússia cheia de sanções, isolada economicamente, né? Mas um poder nuclear em si mesmo. E como direto, vamos dizer, inimigo dos Estados Unidos, e China como outro inimigo concorrente que ameaça o imperialismo dos Estados Unidos. Então, assim, temos os Estados Unidos dando suporte à comunidade europeia, para que eles fiquem fortes, porque eles estiveram envolvidos numa guerra, eles sofreram terrivelmente na Segunda Guerra Mundial, com o que Hitler fez, a Alemanha, etc. E os Estados Unidos ali, com Europa meio que funcionando como um buffer, né, de proteção para os Estados Unidos em relação à Rússia. Estados Unidos seria o maior inimigo da Rússia, né? Então a gente tem ali essa Europa fortalecida pelo armamento americano, pela influência americana, pelo poder americano e vivendo, compartilhando continente com uma grande ameaça que é a Rússia, né? Temos a Ucrânia invadida pela Rússia, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, então a Ucrânia não tem a vantagem de ser protegida em casos de ataque, porque o artigo 5, né, da OTAN fala o seguinte: qualquer país da OTAN que for atacado por um inimigo levantará o ataque de todos os países da OTAN contra esse inimigo. Então existe ali uma unidade militar muito forte. A Ucrânia não faz parte dessa unidade militar, ela está tomando muito da Rússia há 3 anos já de guerra, e a Rússia anexando partes da Ucrânia e tentando retomar o que era a União Soviética, né? Não reconhecendo a soberania ucraniana, dizendo que a Ucrânia não é país, dizendo que a Ucrânia que começou a guerra. Então, assim, e a Ucrânia lutando com a Rússia e Estados Unidos fornecendo armamento para a Ucrânia se defender, mas muito cuidadosamente no período Biden, porque com muito medo da Rússia vir contra os Estados Unidos, porque, de novo, a Rússia tem poder nuclear, e a Europa apoiando, dando todo o apoio à Ucrânia na medida que eles podem, considerando que eles fizeram um investimento muito menor em armamento e contam muito com a proteção dos Estados Unidos, né? E aí, o que acontece? Estados Unidos, semana passada, tivemos a reunião na Alemanha, em Munique, onde o J.D. Vance foi lá e falou que a Europa tem que se mexer, que a Europa tem que se armar, que ela não pode continuar contando com o apoio dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos está tirando o corpo dele fora da OTAN e desse apoio à Europa, tá? E aí a gente fala assim, caraca, né? O que está acontecendo? Não só isso, Estados Unidos não só manda esse recado para a Europa, como começa a se aproximar de Putin.
Então, o que está acontecendo? Puxei o mapa da União Europeia para dar uma olhada, né? Com a formação da União Europeia, né? Como é que está essa entidade chamada União Europeia? Puxei o mapa, como vocês podem ver aqui, né? A União Europeia, o mapa de 1º de novembro de 93, meia-noite, em Bruxelas. Ela é uma entidade que tem o Sol em Escorpião, a Lua em Touro, o ascendente em Leão. E ela tem uma marca no mapa dela que é muito forte, que é essa Lua em Touro oposta, né? Grau exato a Marte, Plutão, quadrada a Saturno. Então, a gente tem aqui uma grande quadratura T, né, envolvendo a Lua em Touro, que é uma Lua muito bem posicionada por signo, em oposição a um Marte-Plutão conjunto em Escorpião, que está muito bem posicionado por signo, ambos quadrados a Saturno em Aquário, que está muito bem posicionado por signo, né? E aí a gente puxa os trânsitos, né, atuais sobre o mapa da União Europeia e a gente encontra que Urano maravilhoso está fazendo uma conjunção à Lua da União Europeia, quadrando Saturno e opondo a Marte e Plutão. O que esse Urano tá fazendo ali, né? Vamos pensar. Em primeiro lugar, esse Urano é um elemento inesperado. Mas inesperado por quê? Né? Assim, não é a primeira vez que Trump fala que a Europa tem que se mexer. Mas Estados Unidos, historicamente, é aliado da Europa, né? Historicamente, entende que a Europa tem um valor no sentido de conter o ataque do inimigo num continente que não é dos Estados Unidos. Não é a mesma coisa você ter uma guerra no seu continente do que no outro continente, né? Então, assim, o que a gente a gente vê aqui com esse Urano em Touro? A gente vê o Urano em Touro em cima de uma Lua em Touro que tá super confortável, super nutrida, super amada ali, né? E bem acomodada. E Urano em Touro chega e fala: mano, levanta, acorda, tá na hora. Muito interessantemente, esse Urano em Touro, ele vai chegar, ele ativa essa Lua. Por grau, ele está exato com Saturno. Saturno em Aquário, na casa 7. Alianças fortes, poderosas, estáveis, né? Urano chega, grau exato com Saturno. E aí a gente vê Estados Unidos falando: mano, se arma. Ativando quem? Marte, Plutão em Escorpião no ponto mais baixo do mapa, né? Então a gente tem Estados Unidos, quer dizer, esse Urano aqui acordando, trazendo um elemento de instabilidade e incerteza, uma incerteza diferente de Netuno. Instabilidade, incerteza, pegou o tabuleiro e deu aquela sacudida assim, bagunçou as peças todas do tabuleiro. E aí Estados Unidos vira para a Europa e fala assim: se arma. O que é o se armar? Marte, Plutão em Escorpião. Mas aonde está esse Marte, Plutão? Na casa 4. No ponto mais baixo do mapa. É forte, mas tá lá no fundo, né? Tá lá no fundo. Eu tenho essa força, mas lá no fundo. O que tá em evidência nesse mapa? Essa Lua em Touro. Ah, cara, vamos fazer o mínimo necessário para ficar feliz, confortável aqui, por favor, né? Sombra e água fresca. Se por um lado a gente pode olhar para esse mapa e pensar, realmente, né, cara, a Europa tá de bobeira aí com essa Lua aí em Touro, né? Tá realmente muito tranquila, né não? Tá muito tranquila. Eu também posso pensar o seguinte, cara, mas puta, é uma nação, é uma comunidade, é uma entidade escorpiana, é uma entidade que tem Marte e Plutão em conjunção em Escorpião, ou seja, não é fraca, sabe brigar,
Sabe, pode não querer, pode não gostar, Lua em Touro, né? Pode não querer, pode não gostar, pode pagar pra não brigar. Mas sabe brigar. E essa quadratura aqui de Saturno é que caga a caralha toda, né? Porque aumenta a preguiça dessa Lua em Touro e pode tornar a ação de Marte e Plutão, né? Que é uma ação extremamente poderosa, para fazer perder o timing dessa ação. Sabe? O tempo passa, tá dormindo, tá de bobeira. Por que não acordou, não fez ainda? Porque Marte e Plutão tem aquela coisa da ação. Marte e Plutão é uma ação muito incisiva, determinante, objetiva e pá. Mas a quadratura com Saturno, né? Eu ajo quando? Ajo agora, mas é agora ou daqui a pouco? E quanta força eu boto? Boto muito ou boto pouca? Né? Tem aquele stick puxa, sabe? Que quando é que tu vai agir? Então a gente está vendo no mapa da Comunidade Europeia exatamente, entrar em jogo exatamente isso. A Comunidade Europeia, o pedido astrológico sobre ela tá na hora de se reinventar. Tá na hora de tentar outra coisa. De novo, Plutão aposta na queda, na perda? Não. Ele fala assim, desenvolva outros talentos. Você pode melhor, você pode mais que isso, você pode melhor do que isso, pode. É claro que um armamento, né, a essa altura, demanda tempo, demanda dinheiro. Não é que eles não possam fazer. Eles podem, mas demanda tempo, demanda dinheiro, 2, 3 anos. Aí os Estados Unidos tá assim com a Rússia hoje, não é daqui a 2, 3 anos, né? Então a Europa tinha que ter agido lá atrás, mas não agiu. Ficou confiada ali naquela parceria. Errou. Mas ela tem resiliência? Ela tem resiliência, né? Ela tem resiliência para levantar, para dar a volta por cima. Não é um mapa fraco, não é um mapa debilitado. Ela tem consciência, ela tem total resiliência para virar esse jogo e fazer de outra coisa de outra forma, né? Esse Urano tá ativando essa quadratura T, o que sugere um momento de instabilidade para a União Europeia, né? Ela pode enfrentar rupturas, mas ela também pode se reinventar e ela pode fazer as duas coisas. Ela pode se reinventar e enfrentar estruturas, né? E aí a minha aposta é que ela vai se reinventar e vai sobreviver como sempre fez. Bom, Plutão em Aquário, né? Quem me acompanha sabe que lá em dezembro de 2020 eu vim aqui e eu falei, a gente hoje tem uma conjunção que é chamada Grande Conjunção de Júpiter-Saturno no signo de Aquário, no grau 0, que dá início a um ciclo de conjunções entre esses dois signos que vão acontecer no elemento de ar pelos próximos 200 anos, 10 vezes uma vez a cada 20 anos. E tá saindo, né? Tá deixando de acontecer num signo de terra. E que fala que o poder deixa de estar, né, no dinheiro, na matéria, nos edifícios, nas construções, no patrimônio material que eu tenho e passa a ser sobre alcance e influência. Alguns astrólogos falaram também que aquela conjunção dava início a Plutão em Aquário, que começaria em 2024, assim como alguns astrólogos falaram que Plutão em Aquário era a transição para a era de Aquário. Eu fiquei conjunção, Júpiter-Saturno, signos de ar. Quem tem poder deixou de ser quem tem matéria concreta e passou a ser quem tem alcance e influência, né? Ou seja, quem domina a tecnologia, quem tem muito seguidor, né? E quem conhece, quem sabe. Aí entra Plutão em Aquário, né? E a gente vê o quê? Bilionários como Elon Musk e Jeff Bezos com mais influência, né, sobre os governos.
não só todas as oligarquias tecnológicas, Elon, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, não só eles se alinharam ao governo americano antes de Trump se eleger, né? Como agora Elon Musk é chamado aqui nos Estados Unidos de co-presidente, porque ele tem muito poder no governo. Elon Musk botou também muito dinheiro para promover o Trump, tá? Botou muito dinheiro para promover o Trump. Mas, além disso, ele tem muito poder. Ele é dono do X, ele tem mais de 250 milhões de seguidores. E, meu amor, ele falou, vai chegar muito longe. O que acontece? O que está acontecendo, né? Também em relação a Elon Musk no mundo. Na mesma reunião de Munique, onde o vice-presidente falou, ele deu discurso. Ele falou que a grande ameaça à Europa não era a guerra da Ucrânia, não era a Rússia e não era a China. Ele falou que a grande ameaça da Europa, o grande inimigo da Europa era o inimigo de dentro, não de fora. E que o inimigo de dentro era a censura ao livre discurso. E aí ele citou determinados exemplos, né? Por exemplo, a Alemanha tem embutida na Constituição dela, desde que houve a Segunda Guerra Mundial, que embora você possa, sim, opinar, criticar, etc., você não pode promover discursos de ódio. Porque a Alemanha entende que foi graças a uma tolerância a discursos de ódio durante a época do Hitler que eles chegaram a ter uma Segunda Guerra Mundial. Eles entendem que eles foram extremamente complacentes com isso. Então, na Alemanha, xingar alguém na rua pode ser menos grave do que xingar pessoas online. Especialmente se isso que você faz online tem consequências mais concretas, como, por exemplo, a pessoa se matar, como acontece muito nos Estados Unidos, a pessoa se matar, a pessoa ser espancada. Se você conseguir vincular os dois efeitos, essa pessoa ela vai responder criminalmente por aquilo. Da mesma maneira que propagar desinformação na Alemanha, né, ou informação que não foi verificada, averiguada, confirmada, você propagar isso, você fazer um follow disso, né, um forward disso, você propagar desinformação também é crime. Você tem um livre discurso, mas você é responsabilizado, você é responsável pela consequência do seu livre discurso. No Reino Unido, também foram vistos, o Reino Unido é um lugar onde você pode, né, interromper a gestação a qualquer momento, né, não sei se é a qualquer momento não, mentira, tá? Vai lá, fact check me, vai lá verificar o que eu falei. Não é a qualquer momento não, mas as pessoas têm o direito de fazer essa escolha na gravidez. E existem manifestações e movimentações onde também as pessoas tentam se reunir na porta dos lugares dizendo não mate, você tá matando, não sei o que, blá blá. E existe no Reino Unido um buffer, uma zona ao redor desses lugares em que é proibido fazer essas manifestações. Você pode fazer, mas tipo, sei lá, 500 metros, 300 metros, 200 metros. Você não pode coibir ou envergonhar, né? Fazer com que pessoas que estão indo buscar esse recurso se envergonhem da decisão que estão tomando, porque ela vai contra o que você acredita ser certo. E Vance está chamando isso de restrição ao livre discurso. O livre discurso, né? Ele é a liberdade de expressão. Ele é o artigo, o Amendment 1 da Constituição Americana, né? E ele não tem absolutamente nenhum limite sobre a questão da liberdade de expressão. No entanto, para quem mora aqui, o que a gente vê é que o Trump, ele não permite a liberdade de expressão. Ele permite a liberdade de expressão de ideias que apoiem ou se alinhem a ele.
Ele processa canais de televisão porque fez uma entrevista com a Kamala Harris e editou de uma determinada maneira que não foi verdadeira ou que prejudicou ele. Ele já ganhou, mas ele está processando o canal de televisão. Ele expulsou mídias de esquerda de dentro da sala de mídia da Casa Branca, do Pentágono, porque ele renomeou o Golfo do México e passou a chamar de Golfo da América, e a Associated Press, que é uma mídia que não é nem de esquerda, ela é neutra, mas ela é muito factual, se recusa a chamar o Golfo do México de Golfo da América. Então ele expulsou, ele pune pessoas que têm um discurso diferente do dele. Por outro lado, se o discurso for alinhado com o dele, você pode sim falar o que você quiser, mas o discurso precisa ser alinhado com o dele. Então, assim, muito Netuno isso, né? Porque é mentira, não é que ele defende a liberdade de todo e qualquer discurso, mas ele está tentando dizer para a Europa e para a comunidade europeia que eles precisam permitir todo tipo de discurso. Por quê? Porque existe um movimento nascente na comunidade europeia de partidos de extrema direita e de direita que não tem tanto poder e influência. A Europa, ela tem a internet, trocas em mídias sociais, isso na Europa é regulado, é regulamentado. Aqui não. E além disso, Trump, todas as agências de regulação independente, ele assinou ordens executivas para falar que essas agências agora respondem a ele, não são independentes. Então, existe aqui um papel das oligarquias, né, tecnológicas que está ganhando muita relevância dentro de um cenário político. Quem tem poder, quem tem alcance. Júpiter, Saturno nos signos de ar. Quem tem poder, quem manipula a informação. Plutão em Aquário. O Musk fez um discurso a favor do partido de extrema-direita na Alemanha chamado Alternative for Deutschland, Alternativa para a Alemanha, que está em segundo lugar em pesquisas de intenção de voto. A Alemanha vai ter voto agora no dia 23 de fevereiro. Está em segundo lugar. Então, o Musk, ele fez um discurso, participou de um rally desse grupo, falando que eles não têm que ter vergonha de ser alemães, tem que ter orgulho sim, e por que não, sabe, defender as suas ideologias, etc, etc, etc. O Vance se reuniu com esse partido na Alemanha quando foi lá, mas não se reuniu com o chanceler alemão. Então existe um movimento enfatizando, né, o domínio da tecnologia e da informação como centro de poder. Existe um movimento americano de vamos falar o mesmo idioma globalmente, e se você não falar o mesmo idioma que eu, liberdade de expressão, né? Se você não falar o mesmo idioma que eu corto relações com você e eu deixo de te apoiar. Muita liberdade de expressão, muito respeito, né? E a gente tem a questão de Saturno entrando em Áries no dia 25 de maio, Netuno entrando em Áries no dia 30 de março e Urano entrando em Gêmeos, né? Em 7 de julho. Saturno em Áries, a gente está vendo o crescimento de um nacionalismo, de um protecionismo, de políticas expansionistas. O Trump não deixa de falar que Canadá vai virar o 51º estado dos Estados Unidos e que o Trudeau vai ser o governador do Canadá. Ele não deixa de falar que ele vai tomar a Groenlândia, porque ele precisa da Groenlândia, porque a Groenlândia é extremamente importante para os Estados Unidos a nível de defesa militar e de recursos naturais. Ele vai tomar a Groenlândia. E eu não duvido, né? Mas ele não deixa de falar isso. Tudo isso tem a ver com o crescimento do nacionalismo e de políticas expansionistas. A gente está vendo um governo muito mais centralizado. O Trump está trazendo tudo para ele. Até a cidade de Washington agora está sob controle não mais do governo, não mais do prefeito, e sim da Casa Branca. Por quê? Porque ele quer receber chefes de Estado e Washington está um lixo, toda pichada, com muita criminalidade
criminalidade e ele vai dar um jeito nisso. Foi isso que ele falou. Ele cancelou em Nova York uma cobrança de pedágio por engarrafamento. Por quê? Porque Nova York quer encorajar que as pessoas usem transporte público, porque o trânsito de Nova York é tenebroso, nunca vi nada igual na minha vida. Então, o governo de Nova York, que é democrata, quer encorajar que as pessoas usem transporte público, o Trump foi lá e falou, não, vai não. A partir de hoje não tem mais esse pedágio aqui não vai cobrar isso, porque é um absurdo, eu mando. Então, assim, uma centralização de poder, discursos nacionalistas sendo encorajados e ganhando forças, o encorajamento da militarização, né? Bora Europa, bora se armar, acho que ele tá certo, tá? Bora se armar, né? Mas está exigindo da Ucrânia, como parte do acordo para cessar fogo, que ela renuncie, se comprometa com não armamento, de nenhuma maneira, além de renunciar, obviamente, ao território já tomado pela Rússia. Netuno em Áries, né, com essa questão do fanatismo, né, do discurso salvacionista, o uso da narrativa de liberdade de expressão como ferramenta de manipulação política, né, ou seja, mas por que liberdade de expressão, né, porque na verdade eu quero ouvir as pessoas falarem sobre aquilo que eu concordo e acredito. E eu vou me alinhar com essas pessoas, porque é esse o discurso que a gente tem que defender e é dessa maneira que a gente vai prevalecer, né? E Urano em Gêmeos, aonde, retrospectivamente, todas as vezes que Urano esteve em Gêmeos, os Estados Unidos esteve em guerra, esteve envolvido em alguma guerra. E isso também foi dito anteriormente em vídeos de previsões aqui. Enfim, queria trazer isso para vocês, essa perspectiva. O mundo tá mudando. O 2025 está instável, exatamente da maneira como eu falei sobre no vídeo de previsões para 2025. Volta lá, assiste ele. Eu não sou o tipo de pessoa que caso com previsões, que falo vai ser isso porque vai ser isso, porque eu não sei. Então, eu sempre espero para observar, para poder fazer uma análise. E tenho observado, isso tem sido o que eu tenho visto, e é assim que eu estou entendendo o cenário político e mundial de acordo com os trânsitos que estão acontecendo. O que você está achando dessas mudanças? Como é que isso está sendo para você? Você está alinhado com o que você gostaria de ver no mundo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui para eu saber e continuar produzindo. Beijo!